E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, lá o GG falando, voltando aqui depois de muito tempo sem vídeo, estamos aqui novamente, retornando para trazer informações para vocês, né? Para quem conhece aí, o canal era para jogos online, né? Para games, eu tentava ajudar as pessoas que não tinham muito dinheiro para poderem ficar fortes, para poderem se divertir, e agora é um pouco diferente. Eu vou tentar ajudar você a construir um patrimônio, a tentar melhorar de vida. E dentro disso entra, né, a forma como você ganha dinheiro. Então hoje eu vou contar para vocês, começo, né, essa nossa nova trajetória com isso. Meus 3 anos de Portugal. Então, se você quer saber sobre imigração, vou tentar falar aqui de forma um pouco mais resumida tudo o que eu passei aqui durante esses 3 anos. E como isso mudou a minha vida. E se você, né, quiser saber mais sobre determinado assunto, você pode perguntar nos comentários ou, né, pedir um novo vídeo aí que eu entro mais a profundo dentro de algum tema, tá bom? Então é essa um pouco da nova visão aqui do canal, né? Vou tentar ajudar vocês nesse sentido. Então, começando, eu vou falar antes, né? Nós fazemos vídeo de games e depois começamos com criptomoeda. Né, e começamos a ganhar muito dinheiro. Quem andou comigo aí conseguiu ganhar uma quantidade interessante de dinheiro, né? Quem não perdeu, né, seguiu por caminhos tortuosos, né? Então, quanto maior a ganância, né, maior a perda, né? Ou o ganho, né? Mas se você andar ali sempre mais direitinho, a tendência de ganhar é constante. Então, depois que eu passei desse momento, né, e era ali a fase ainda da doença, né, que tava todo mundo recluso e tudo, eu vi que eu poderia conseguir um pouco mais. Eu nunca fui ganancioso, mas eu sempre pensei muito na minha organização do futuro, né? Então a gente pensa um pouco assim, quer dizer, eu não pensava muito, mas depois disso eu comecei a pensar. Começo a olhar para os meus pais e pensar em aposentadoria, como que vai ser o futuro, porque eu sou uma pessoa muito simples, muito normal assim, não gasto dinheiro no extravagância. Para mim as coisas mais simples estão boas, né? Eu não me importo com muitas coisas assim, mas, né, quando o corpo já não tem condições de proporcionar ali o sustento, o trabalho, como que fica? Então, pensar na aposentadoria é uma condição. Quando você não tiver mais forças, você precisa ter alguma coisa e os investimentos podem te proporcionar uma vida mais tranquila lá na frente, tá? Então a ideia é eu começar, já estou estudando algumas coisas sobre investimento e depois eu vou trazer uma carteira que eu vou montar e a gente vai começar a trabalhar em cima dela. Então, pensando antes da viagem, né, deu a ideia na minha esposa da gente ir para os Estados Unidos, ela tem parentes lá. E eu vi uma porta de entrada aqui para Portugal. Hoje essa porta não existe, né? Existe de um outro formato. Eu acho que ainda não é a hora. Mas quando eu vim, como que estava aqui Portugal? Portugal tinha muitas pessoas que viviam aqui e não estavam regularizadas. Então o intuito dele era organizar as pessoas que estavam aqui. Então se você estava aqui, tinha um trabalho e tinha casa, então você podia pedir seus documentos. Demorava, mas saía. E isso abriu as portas para as pessoas, né? Os brasileiros faziam vídeos e incentivava. Então, você podia vir, arrumava um emprego, arrumava uma casa e pedia seus documentos. Então, você vinha como turista. Foi o que eu fiz, né? Então, essa forma hoje já não é mais possível, mas abriu as portas, é o que a extrema-direita aqui reclama muito, escancarou, né, para os imigrantes, mas realmente é verdade, né? Vieram muitos brasileiros pensando nisso. Vou como turista, fico e me regularizo, que era possível, hoje não mais, tá? Então, a organização foi super rápida, né? Tirar passaporte, me organizar ali com os bancos, né? O Serasa me manda mensagem até hoje e vim, né? Comprei a passagem via Azul. Fiz escala em São Paulo. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem de avião. E tem uma história no voo Belo Horizonte, São Paulo. Eu sentei, estava um pouco nervoso, né? E aí comecei a conversar com o rapaz e falei com ele. E ele, não, fica tranquilo. E falei com ele que era o primeiro voo. E aí ele levantou e foi lá conversar com a comissária de bordo.
e meio que olhando pra mim, apontando pra mim, eu falei assim, pronto, fiz alguma coisa errada, vou ser expulso daqui, imigração, já fudeu, nem saí de Belo Horizonte e já tô perdido. E aí veio a comissária falou, esse é o primeiro voo? Eu tô assim, é. E já meio nervoso, ela tá assim, ah não, uma lembrancinha. E aí ela trouxe umas balinhas, um cartão, bem-vindo, que sua primeira viagem seja tranquila, seja boa. E aí eu já passou o nervosismo, mas ali criou uma tensão à toa, né? Mas foi engraçado. Então a viagem foi super tranquila. Chegando aqui, a fila era enorme para poder entrar em Portugal. Não me perguntaram muita coisa, não tinha muito problema. Eu vinha como turista, tinha dinheiro, tinha hotel, tinha passagem de ida e volta. Então tava tudo tranquilo. Entrei sem problema algum. Chegando aqui em Portugal, meu irmão me disse, ó, tem um amigo meu que tá aí, né? Amigo dele, da esposa dele, que tá aqui, brasileiro, morava lá no bairro. Eu falei, sério, me dá o contato. E aí eu liguei pra ele, conversei com ele, encontramos. E aí saímos, demos um passeio, ficamos o dia todo ali. E muito engraçado que eu cheguei aqui no verão, né? Foi mais ou menos nessa mesma época. E aqui anoitece, fica escuro, 9 horas da noite. A gente tava assim, longe pra caramba. Escureceu, eu falei, nó, tá na hora de ir embora, né? E a gente tava longe pra caramba, 9 horas da noite. Eu fui chegar em casa, tipo, mega tarde. Então, assim, só uma curiosidade. E aí foi muito bom. Eu fiquei aqui 7 dias passeando com eles, né? Conhecendo a cidade. Minha mãe conseguiu um quarto pra mim, mas era na margem sul. Se vocês olharem o mapa de Portugal, tem um rio que corta, né? Então ela conseguiu do lado de lá. Eu não queria muito ir pro lado de lá, porque as melhores oportunidades estão aqui. E aí ele me convidou para morar com ele. E é engraçado, né, que meu irmão falou, ah, meu amigo, e quando eu fui conhecer ele e a família, o irmão dele tinha sido meu aluno. E aí foi muito bom, né, a gente já se conhecia. E eu fiquei com eles lá quase um mês, um pouco menos de um mês. E foram 7 dias passeando, 7 dias para me tirar meus documentos e 7 dias para arrumar meu emprego, né? Foi muito rápido também. Aqui tem muito emprego. A pessoa falar que está aqui em Portugal e não tem emprego é porque ela está escolhendo, está selecionando. E isso tem que ser uma mudança de comportamento, de mentalidade, que tem que ser antes de imigrar. Lá, e por que você está contando sobre imigração, sendo que você está querendo falar sobre investimentos no canal e tudo? Porque a imigração aqui já é uma modificação. Porque para você poder ganhar dinheiro, ou você trabalha mais, pensa você aí, ou você vai trabalhar mais, arrumar um segundo trabalho, um bico, alguma coisa assim, ou você vai pedir um aumento do seu patrão. Então é simplesmente isso. Você tem essas duas opções. Então, quando você faz a imigração, a própria moeda faz isso, né? Então, se você ganha 1.500 no Brasil e ganha 1.500 aqui, 1.500 euros, né? Você tem que multiplicar por 6,5 ainda. Então, assim, se você consegue juntar 100 reais no Brasil, se você consegue juntar 100 aqui, já são 600 reais no Brasil. Então, a diferença é gritante. É muito grande mesmo. É claro, você ganha em euro, gasta em euro. Mas aí eu falo, não adianta você vir do Brasil e ganhar em euro e gastar tudo, né? A maioria dos brasileiros ganha o salário todo e gasta o salário todo. Não conseguem guardar nada para o mês seguinte. Então, se você vier para cá, ganhar em euro e gastar o euro todo, não vai resolver nada, né? Então, isso tem que ser uma mudança de mentalidade, de comportamento. Então, só para aprofundar um pouco aqui nos temas, né? Então, eu falei, por exemplo, sobre documentos. Eu paguei uma pessoa para poder tirar os documentos para mim. E é algo que era muito comum antigamente, as pessoas fazerem vídeos falando que vai te ajudar e tudo, e no final ela cobra ali para poder fazer seus documentos, fazer reallocation, te arrumar a casa. Então, isso era muito normal quando eu vim, né? Depois teve uma fiscalização de Portugal e eles pararam com isso, mas os brasileiros faziam muito isso, né? Tentavam trazer novas pessoas e ganhar dinheiro em cima delas. Tá ajudando a pessoa, mas é ajudando, né? Ganhando ali em cima. E aí eu tava até pensando em fazer vídeos aqui, tentando dar dicas, informações, fiz alguns vídeos, mas a legislação aqui em Portugal se modifica muito, né? E eu era muito recente aqui, ainda tinha que correr atrás, trabalhar muito. Então, não dava para me conciliar muitas duas coisas, entre pesquisar e trazer as informações. Então, eu acabei deixando de lado, até porque muda muito a legislação aqui. Emprego, né? Quando eu cheguei aqui, meu amigo falou, ó, os trabalhos aqui normalmente são em bares, né? Na mesa ali, recepção, né? Atendente, essas coisas. Você pode trabalhar em lar, né? Cuidando de idosos.
E algumas pessoas que a gente conhecia trabalhavam aqui no CTT, que é o nosso correio, né? Então, entregando carta e essas coisas. Então, a gente tinha já algumas opções. Ele falou, velho, se você quiser um trabalho mais tranquilo, cuidar de idoso, é um trabalho que ocupa muito do seu tempo, você vai trabalhar mais tempo, mas a rentabilidade é maior. Se você for trabalhar nos outros empregos, provavelmente você tem que arrumar 2 empregos, né? E aí eu comecei, tinha conseguido um de trabalhar num restaurante na borda da praia, mas no fim, quando eu fui começar, me ligaram também para cuidar de um idoso e trabalhei com ele mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, recebendo 1.100, depois passou para 1.200. Então, se você colocar aí vezes 6,5, você consegue ver mais ou menos, né, quanto que eu ganhava. Então, é uma mudança muito grande se você consegue guardar e se organizar. Como eu disse, eu sempre fui muito organizado. E a minha ideia era eu vir para poder me organizar para depois a minha esposa vir. Então eu falei assim, velho, eu vou focar nisso e vou economizar o máximo possível. Eu almoçava no meu trabalho, jantava no meu trabalho, quer dizer, eu tinha que fazer a comida para eles, né? Então já aproveitava ali e comia. Então, o que acontece? Eu consegui juntar no meu primeiro ano 50 mil reais, mais ou menos, tá? Então, o que acontece? Eu pagava meu quarto, né, que era 330 euros, 330, pagava ali mais telefone, mais transporte, que dava, vamos colocar aí 70 euros, então eu gastava 400 euros por mês, a alimentação não precisava gastar com nada, então às vezes eu comprava uma sobremesa, alguma coisa assim, para comer em casa, para ter ali, mas não precisava gastar com nada e praticamente não gastei com nada. Depois eu falei, não, vou começar a fazer um passeio para espairecer a cabeça, né? Vou separar aqui 100 euros. 100 euros para fazer um passeio. Então fui no Circo du Soleil. Acho que foi isso só. Fui no cinema, algumas coisas assim. A minha ideia foi foco total em juntar dinheiro. Tanto que eu comecei a mandar para os meus amigos, velho, 50 mil em um ano. Imagina você fazer isso. Em 3 anos você compra um apartamento, você muda sua vida. No Brasil, em 3 anos, o que você está fazendo? O que você conseguiu fazer? Então eu tentava passar essa visão para eles. E hoje eu tenho ainda mais expandido ainda em questão, porque eu juntei com dinheiro parado, né? O dinheiro parado no banco, porque aqui não existe cofrinho, não existe... sei lá, porquinho, não existe nada disso, velho. Você deixa o dinheiro, você coloca 1.000 euros no banco, quando é mês que vem tem 995, né? Porque eles cobraram 5 euros ali de taxa mensal, não rende nada. Ah lá, e tem investimentos na Europa? Tem alguns investimentos, mas quando você vai ver, às vezes cobram ali, cobram não, você vai lucrar 1% ao ano, 2% ao ano, e aí aquilo não entra muito na minha cabeça. Então isso foi o que eu consegui fazer em um ano, né? Então depois veio a minha esposa, veio a minha filha, veio minha irmã, veio minha sobrinha, e aí já não dava para ficar mais em um quarto, né? Então alugamos um apartamento, a gente divide aqui, né, entre nós. E também foi muito difícil. Então, para você que está vindo para Portugal, eles falam, realmente é muito difícil, porque eles vão te pedir IRS. Você não, claro que você não tem IRS, né? Porque você não mora aqui, então você vai precisar de um fiador. Você não conhece ninguém aqui, então você não vai ter um fiador. Então é muito difícil você chegar aqui e conseguir um apartamento, mesmo que você tenha o dinheiro para pagar aquele valor ali mensal, eles vão pedir esse tipo de documentação. E ainda o valor tá um absurdo. Então você vai alugar um apartamento aqui, então eu, por exemplo, eu pago 1.000 euros. Então é mais do que o valor de um salário. Então você tem que trabalhar mais do que um mês para poder conseguir pagar o mês de renda. Então não dá para você trabalhar sozinho, ou não dá para ter só um trabalho. Então isso complica muito a situação não só, né, dos imigrantes, mas de toda a população aqui em Portugal sofre com a questão da casa. Mas ainda assim, é uma adaptação para quem vem para cá, morar em quarto, né, dividir o quarto com outras pessoas. E é isso. E agora eu tô pensando em juntar dinheiro para comprar uma casa. Então eu tô nesse processo de comprar uma casa e fazer investimentos, né? Então é difícil começar os investimentos porque eu quero dar entrada numa casa, é difícil dar entrada numa casa porque o valor é muito alto. Então eu estou vendendo o meu apartamento no Brasil também, porque eu acho que o valor que está no apartamento, ele não cresce conforme os juros, né? A situação do Brasil está caótica. Então assim, eu acho que eu prefiro o dinheiro
e investir ele do que o apartamento. Então eu vou vender o apartamento porque ele não está dando o lucro que eu espero. Se fosse uma casa, talvez tudo bem. Eu acho que o IPTU é muito baixo em relação a, por exemplo, a taxa do condomínio, né? Você perde muito dinheiro ali na taxa do condomínio e para mim não está sendo vantajoso. Então eu vou me organizar desse jeito. Então, à medida, vou trazer novos vídeos falando sobre investimento, sobre o que eu estou aprendendo, sobre o que eu aprendi, sobre como eu vou fazer. Vou fazer ao vivo, ou talvez não ao vivo, né? Talvez trago em vídeos. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à imigração, como a situação que está hoje, como vem para cá agora, como que é o trabalho, qualquer dúvida em relação aos investimentos, se você já faz investimento, deixa aí nos comentários quanto que você já tem alocado aí, como que está a situação, se vale a pena, se você acha que vale a pena, se você conhece alguém aí, um grande investidor, um cérebro dos investimentos. Eu vejo os vídeos aqui, todo mundo fala assim, assina aqui que vou te dar o conteúdo, não sei o que, eu não vou fazer nada disso. Todos os investidores vendem conteúdo. Eu acho que é uma das principais formas deles ganharem dinheiro é vendendo conteúdo, levando em consideração que eu já vi vídeos e a maioria das pessoas erram ali né? Então, você pagar no conteúdo que o cara tá falando algo que depois vai errar, não faz muito sentido, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos, né? Se vocês quiserem mais conteúdos aí relacionados, deixa nos comentários o assunto e é isso. Muito obrigado a todos, beijos, abraço e até mais!